Queridos, durante esses domingos nós temos falado sobre uma vida contagiante, um cristão contagiante, uma atitude contagiante. E há uma frase que eu pensei e impacta demais o meu coração, é que quando nós temos uma atitude correta, uma atitude contagiante, isso vai determinar a altitude de nossa vida. O texto que eu quero pensar com vocês está no Salmo 51, 10. Embora aqui eu vá falar sobre um personagem fantástico que é José. O Salmo 51, 10 diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Vamos lá juntos, estável. Vamos ver juntos, vamos lá? Cria em mim. Sabe que quando você ora essa oração de Davi, você fica pensando que o que Davi mais temia era de fracassar consigo mesmo. E nós entendemos que o ministério infanto-juvenil, a rede trilhar, não se ensina a eles com palavras, se ensina com atitudes. Nós passamos para os nossos filhos. Você quer conhecer uma pessoa? Procure conhecer quem é seu pai, como é que o pai dele agia. Como é que a mãe dele agia, você vai ver que ele incorpora isso. Talvez o maior inimigo da vida de uma pessoa seja uma atitude ruim ou mesmo oscilante. Atitudes instáveis, elas geram vidas estáveis. E quantas oportunidades já surgiram e surgirão nas nossas vidas, e a gente começa a pensar literalmente assim: se eu tive uma atitude contagiante. E aí o personagem que eu quero usar para com vocês é um camarada simples. Não vou ler o texto porque vocês já conhecem a vida dele. Eu vou falar de um adolescente, um jovem, que foi uma criança preterida como a mais querida e a mais amada do seu pai. O contexto daquele jovem foi assim: a mãe era muito amada e ela não tinha filhos. E quando ela gera um filho e dá à luz, no parto ela morre. O pai pega aquela criança e o ama tanto, apesar de ter outros filhos, ele ama aquele filho. E ele dá o nome daquele filho de José. José era o filho preferido de Jacó, apesar dele não ser o primeiro filho. Mas ele era querido porque ele nasceu da mulher que Jacó amava profundamente, Raquel. José então descobre logo cedo que ele é o preferido do papai em detrimento dos seus irmãos. E ele começa a ter algumas inspirações e aspirações que também o leva a ter atitudes oscilantes, atitudes não muito agradáveis, e que ele foi corrigir isso no decorrer da sua vida. Talvez o maior fracasso de José, viu, pai? Foi a falta da disciplina do próprio pai. José não era corrigido pelo seu pai. E aquela atitude fazia com que os seus irmãos o odiassem profundamente. Tudo ele contar para o pai. Então eu tenho 2 filhos, e quando um vem dedurar o outro, eu chamo a atenção do dedurão, do X9. Pai, a Daça fez isso. Ou então, pai, o João fez isso. É você que dedurou que vai apanhar. Sabe, essas dificuldades que nós temos, José não teve, porque Jacó, o seu pai, gostava disso. E gostava tanto que ele alimentava o ego e a vaidade do José sobre os seus irmãos. E os irmãos começaram a odiar José. E um dia vem José levando uma marmitinha para os seus irmãos que estavam no campo. E os irmãos olharam e disseram: lá vem o X9, o dedo duro, o queridinho do papai. Aí um disse: vamos acabar com isso, vamos matá-lo. O mais velho diz: não, matar não, gente, vamos fazer isso não, que afinal ele é nosso irmão.
O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um tempo. Vamos pensar assim: cavar um buraco, lançar o José desse buraco, dentro desse buraco, e os irmãos tramaram contra José. Rivalidade entre irmãos dentro de casa. E dessa rivalidade, uma caravana de ismaelitas vai passando, e um irmão diz: por que a gente não vende? E eles venderam José como escravo, e José foi parar no Egito. E lá no Egito, José foi vendido como escravo ao Potifar. E ele então começa a pensar sobre a vida, e ele passa de sonhador para alguém que tem que lutar para não ser engolido pelo próprio esquema da vida. José usa bem, e é isso que eu quero falar com vocês, a mordomia da sua autoridade e a sua influência. E toda a história de José, eu quero desafiar você a ler a Bíblia de Gênesis capítulo 37 a 50, que é a biografia de José. José manteve uma atitude errada dentro de casa para com seus irmãos. José manteve uma atitude certa no palácio do rei. José mantém a atitude certa na prisão. E depois ele sai dali, trazendo para nós hoje aqui uma lição sem par. Ministério Trilhar estar aqui. A rede Trilhar, papai e mamãe, não pode fazer milagre no coração do seu filho, porque o milagre é você. Você é a voz de Deus para o seu filho. Você não é dono do seu filho, o dono é Deus. Mas Deus constituiu você como mordomo. E um dia você vai prestar conta dos valores que você deu, ou dos valores que você não deu para o seu filho. Não deixe que a sociedade puna os seus filhos, porque você se negou a punir, a disciplinar, a orientar, a se fazer presente, a ser bênção, a ser luz, a ser o tutor, a ser o mentor, a ser o instrutor, a ser o pai e a mãe a quem Deus constituiu sobre a vida dele. Instrui a criança o caminho em que ela deve andar, e quando for mais velha ela não se desviará dele. Jacó errou em ter José preterido em detrimento dos outros filhos, e ele chorou amargamente, porque o seu filho padeceu e sofreu pela ausência da instrução do seu pai. Mas José se voltou para Deus, e ele se tornou um filho especial, ele se tornou um servo especial, ele se tornou até um escravo especial, amém? Eu queria que você repetisse comigo, pai: eu quero que o meu filho seja especial. Eu quero que o meu filho seja um adorador. Eu quero que o meu filho seja um servo especial. Eu quero que o meu filho seja livre para viver a liberdade de Deus. Agora, crianças, olhe para mim. Diga-se bem alto para o seu pai ouvir. Bem alto. Do jeito que vocês fazem lá no trilhar. Grite para ele: eu sou filho de Deus. Não, é baixinho, baixinho demais. Vamos lá juntos, vamos lá. Eu sou filho de Deus. Agora só vocês, vamos lá. Pai e mãe, antes dele ser seu, ele é de Deus. E por ele ser de Deus, você precisa trabalhar para que ele tenha uma atitude estável, mesmo em tempos de instabilidade. Você precisa abrir mão daquilo que você pensa e crê em função do que você quer que seja prioridade na identidade do seu filho. Diz o texto lá em Gênesis capítulo 39, versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. E aí a pergunta é: e como José conseguiu superar as deficiências da vida? Primeiro, pai,
Uma atitude contagiante faz com que você priorize intimidade com Deus no seu coração e trazer esse legado de intimidade com Deus para o coração do seu filho. Seu filho não precisa de religião, olhe para mim, seja forte com o que eu vou dizer. Eu tenho 10 anos de pastor nesta igreja, 13 anos de pastor no Rio de Janeiro, 23, e 2 anos de pastor no Recife. E eu vi muitos pais como vocês, que nasceram na igreja evangélica e perderam os filhos para o mundo. Por quê? Porque não priorizaram a intimidade com Deus e não criaram esse legado para os seus filhos. Você pode fazer com que o seu filho percorra a carreira para ser médico, para ser arquiteto, para ser engenheiro, mas se ele não se tornar um servo de Deus, você o perdeu para você e o perde também para o mundo. Por isso, viva com atitude de intimidade. Versículo 2: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do Senhor egípcio. Amém? Vamos ler juntos lá, crianças e adultos, vamos lá? O Senhor... Não importa onde o seu filho vai estudar, nem aonde ele vai morar. Você precisa aspirar que o Senhor esteja com o seu filho. Se você entender isso, não é estar na Cibapa. É o Senhor estava com José. O pai não estava ali, a mãe não estava ali, os irmãos não estavam ali, mas o Senhor estava com ele. Amém? É isso que o trilhar quer. Contribuir, quer somar, quer cooperar, mas não pode substituir a intencionalidade que o pai e a mãe têm que ter de ser bênção na vida do seu filho e levá-lo a ter intimidade com o Senhor. Pergunta: qual foi a última vez que você com a sua esposa sentou com o seu filho para ler a Bíblia com ele? Terceiro, segundo, qual foi o momento em que você levou o seu filho numa das refeições a fazer uma oração agradecendo a Deus pelo pão de cada dia? Terceiro, em que lugares você leva o seu filho para ensinar-lhe sobre a vida? Se você não faz nada disso, tudo isso aqui não tem valor, porque isso aqui é só para consolidar aquilo que você pratica na sua casa. Você precisa ter uma atitude de humildade. Gênesis capítulo 39, versículo 3 diz: quando Potifar percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava. Ou seja, nossos filhos precisam demonstrar quem eles são para aqueles que não são ainda do arraial de Deus. Se nós não entendermos que com humildade nós queremos ensinar para que Deus possa se fazer presente na nossa casa, você está colocando religião em lugar de relacionamento com Deus. Olhe para mim. Eu sei que a gente está com as crianças aqui, eles são lindos demais, mas olhe para mim. Religião não substitui relacionamento com Deus. Seja forte com o que eu vou lhe dizer. Mas pastor, não diga isso, é dia das crianças, dia de alegria. Seu casamento está quebrado, você está quebrado, você está falido. A primeira pergunta que você tem que fazer não é se essa mulher vai melhorar, se esse homem vai melhorar, se os filhos estão errados ou se os filhos estão certos. A pergunta que você tem que fazer é: como é que está meu relacionamento com Deus? Relacionamento com Deus é sinônimo de humildade. José decidiu isto. Terceiro, viva com uma atitude de integridade. José agora descobriu que ele precisava ser íntegro. Em Gênesis capítulo 39, versículo 4 diz: agradou-se de José Potifar e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo que possuía.
Qual é a diferença de ser sal e luz da terra? São valores e princípios que nós passamos, perpassamos e repassamos aos nossos filhos. Eu conheci essa viagem uma família e eu amei aquela família. E aí eu perguntei ao rapaz casado com a filha do pastor e ele disse para assim: você já era crente? Ele disse: não, só me faltava aceitar Jesus. Mas minha família, ela foi construída em cima de uma base de valores e princípios. Numa sociedade que abre mão da identidade de gênero, você precisa definir o que você é e o que você quer que os seus filhos sejam. Numa situação e num contexto social de relativismo, onde nós vemos a quebra de valores ou a ausência de valores totais, você precisa ser o valor prático para seu filho e para sua filha. Por último, queridos, eu quero dizer para você: viva com uma atitude de responsabilidade. Gênesis 39, versículo 5 diz assim: desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E olha o que diz o texto: a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto no campo quanto na casa. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E quando você pensa em herança, você não pensa em herança para gastar. Você pensa em receber uma herança para multiplicar. E quando o texto está falando de responsabilidade, significa que eu preciso ter uma atitude que me leve a ser e viver intimidade, humildade, integridade. José passou a cuidar de tudo da casa de Potifar, porque Potifar reconhecia de que ele era diferente. E que ele não poderia ficar restrito à posição de servo nem de escravo. E o colocou numa posição de honra dentro da sua própria casa. Nossos filhos não prosperam por quanto temos condições de dar para eles o melhor. Mas quando nós entendemos que nós somos o melhor que o nosso filho merecia e precisa ter. Se entendemos esse contexto, entendemos porque que José foi uma bênção. Da mesma forma que Deus quer que os nossos pequeninos aqui nessa noite seja uma bênção. Amém?